Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 20 de outubro de 2025, são 7 da manhã. Nós estamos começando mais uma edição do Seu Desperta aqui para que você saia da cama e fique esperto, né, para os fatos da semana. E vai ser uma semana bastante importante. Eu vou começar aqui falando para vocês da agenda dessa semana. Nós vamos ter dois compromissos super importantes. No dia 23, o ministro Flávio Dino reúne em audiência pública no Congresso todas as partes interessadas em falar sobre emendas PIX, né? Está chegando a hora de a onça beber água com relação a esse assunto aí, porque já esticou demais e agora o ministro Flávio Dino está colhendo os últimos subsídios para poder estabelecer um mínimo de regime de transparência para essas emendas, tá? E ao mesmo tempo, a gente vai ficar sabendo aqui o destino das emendas propostas por Eduardo Bolsonaro, aquele mesmo, o Bananinha, Bolsonaro SP, deputado que se elegeu com a votação estrondosa por São Paulo, mas desprezou o mandato e preferiu virar conspirador lá nos Estados Unidos, onde talvez se aposente daqui a pouco como chapeiro do McDonald's, dada assim a falta completa de vinculação entre o que está fazendo lá e a realidade. Mas aí vocês vão ver o que aconteceu com as emendas desse ser, tá bom? O Supremo Tribunal Federal conclui essa semana o julgamento do chamado Núcleo 4, Núcleo da Desinformação da Trama Golpista, né? E é um julgamento que transcorre, digamos assim, num plano secundário em relação ao primeiro, mas cuja importância não é menor, tá bom? E, ao mesmo tempo, surgem, vindo lá dos Estados Unidos, informações que estão sendo usadas de maneira leviana e irresponsável para qualificar a situação do Felipe Martins como uma situação anômala, tá? Vamos falar sobre isso tudo daqui a pouquinho. Nos Estados Unidos, o fim de semana foi quente. Em mais de 1.000 cidades americanas houve protestos supermassivos, cheios de gente lá, contra a política de Trump para os imigrantes. Esse dia de protestos foi chamado pela opinião pública dos Estados Unidos como Dia Sem Reis, né? Dia Sem Reis. E foi muito bonito que a gente viu em cidades como Portland, como Chicago, Los Angeles, Nova York, né? Muita gente na rua, algumas pessoas vestindo fantasias aqui para caracterizar, né, o espírito pacífico desse movimento todo. E foi um fim de semana de muita mobilização lá na América do Norte, tá? É isso, a gente vai começar com isso por aqui e olha, meu Deus do céu, que fim de semana no futebol, hein? Para você que gosta de futebol, talvez você não tenha uma segunda-feira tão boa assim, porque, né, tem gente aqui no ICL mesmo. Hein, Alex, cadê você? Vamos ver se o Alex veio trabalhar. Ixi, aqui, ó. Tá aí o Alex, triste. Vocês podem observar as olheiras ali, chorou muito ontem, né? Porque o Palmeiras ia tomando uma chocolatada ontem do Flamengo. E aí, Alex, o que aconteceu? É verdade que o Palmeiras descobriu finalmente que é duro jogar desfalcado? Porque ontem o juiz não jogou, né? Pro Palmeiras. Isso mesmo. Então, Panunzio, bom dia comunidade, bom dia a todos. Eu vou cortar aqui a câmera rapidinho, Panunzio. Olha essa nova câmera também. Bom, tá bonito. Então, Panunzio, ontem, bom dia primeiramente a todos, a vocês e aí todo mundo que tá ligado, menos ao árbitro de ontem do Palmeiras e Flamengo, que ontem eu não iria falar, eu não quero ser cancelado pela minha opinião, porém ontem, assim no início do jogo, o Gustavo Gomes tinha tudo para fazer o gol e o Jorginho empurrou. Era um pênalti ali no início do jogo que o Palmeiras poderia ter aberto o placar e o resultado poderia ter sido outro, mas a gente sentiu na pele o que aconteceu com o São Paulo lá no Morumbi aquele dia, Panunzio. Sentiu, né? Sim. Me explica, como é que o Palmeiras justifica para a sua torcida? Porque ontem parecia que era festa, né? Os palmeirenses, com muita arrogância, inclusive, não é o caso do Alex, não, porque o Alex é uma pessoa muito humilde, né, Alex? Mas os palmeirenses cantando vitória antecipadamente, né? E olha, o começo da partida foi duro, hein? Porque chegou a 2 gols de diferença, né? 3-1. Isso mesmo. Sim, ali no início do jogo o Palmeiras começou bem, Panunzio, porém logo em seguida que não teve o gol, não teve o pênalti marcado pro Palmeiras, o Flamengo achou uma saída de bola com o goleiro, o Rossi, que lançou o Pedro, que achou a Arrascaeta ali, o Arrascaeta não tinha muito o que fazer e deu um toquinho no canto direito ali do Carlos Miguel. O Palmeiras conseguiu também, após fazer o gol ali de empate com o Vitor Roque, mas ali o que aconteceu depois foi que teve a falta no Vitor Roque, teve outras situações também que favoreceu ali o Flamengo, querendo ou não, ontem, mas eu não vou ficar muito falando desses méritos que falam essa questão, porque eu não quero parecer que tô chorando, Panuso.
Pois é, mas quem tá chorando também são São Paulinos, né? Estão chorando a cântaros. E minha neta, Manu, entre esses, porque foi... Aliás, esse foi um jogo de resultado bem feio pro São Paulo, hein? Sim. Conta pra nós o que aconteceu, Alex. Sim, Panuso, ontem. Então, eu tava no Twitter lá acontecendo o jogo do Palmeiras, tava lá averiguando. E eu vi muitos São Paulinos colocando, zoando o Palmeiras. E eles não viram o que tava acontecendo lá no interior de São Paulo. O Mirassol começou ganhando com 40 segundos de jogo, com um gol ali. E logo em seguida o Reinaldo e o Carlos Eduardo fizeram o segundo e o terceiro gol. E o São Paulo perdeu de 3-0 do Mirassol. Panuso, o Mirassol subiu ano passado para a Série A. É a primeira vez deles na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E eles estão em quarto colocado com 52 pontos, sonhando também com a Libertadores do próximo ano. Então foi algo... eu não vou falar mais inacreditável, porque já virou algo constante ali do Mirassol. Então eu acreditava que o Mirassol iria ganhar mais um 3-0 contra o São Paulo. Eu achei demais, Panusa. Como é que um time que ninguém sabia de onde surgiu, de repente consegue resultados assim? É curioso isso, né? Porque antigamente futebol tinha a inércia da tradição, mas hoje em dia parece que não tem mais, né? De repente aparece do nada. Daqui a pouco o Uberlândia Esporte Clube tá ganhando campeonato brasileiro aqui. Sim, eu acho que se passa muito pela gestão, tanto que o Mirassol, eles contrataram alguns jogadores que estavam em baixa em alguns clubes que renderam bastante agora. E o Uberlândia, se Deus quiser, ano que vem, Panuso, pode ser que chegue longe ali na Copa do Brasil, onde eles estão classificados. Vamos torcer por isso. Mas vai ter que torcer, Deus vai ter que ser muito firme aí com o Uberlândia para conseguir isso, viu? Sim. Vamos lá para sua tabelinha então, Alex, para a gente ver como é que foi o fim de semana, o que vem para hoje. Bora. Então, Panuso, ali a 29ª rodada começou com o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, 1-0. O Cruzeiro ganhou de 1-0 ali do Fortaleza. Ontem, domingo, tivemos o jogo entre Palmeiras e Flamengo, 3-2 pro Flamengo. Chora, Alex, chora. Sim. Fala. Deus que aceitar. O Botafogo ganhou de 2-0 do Ceará jogando fora de casa. O Internacional ganhou de 2-0 do Sport, que praticamente já está rebaixado, só está cumprindo tabela. Mirassol ganha de 3-0 do São Paulo. E o nosso Bahia ganha de 4-0 do Grêmio ali para finalizar. E hoje, para finalizar a 29ª rodada, para nos teremos Vasco e Fluminense, Juventude e Red Bull Bragantino e Santos e Vitória, Panusa. Muito bom, não vou nem perguntar o prognóstico aqui para o Alex, porque ele não vai acertar mesmo, então deixa para lá, né? Sim. A gente respeita os times que vêm por aí hoje, Isso. Né? Que vençam melhor. Isso, e para finalizar, Panuso, quem quiser ver a tabelinha, pausa aí. Quem estiver vendo o vídeo gravado também, verifique aonde está seu clube aqui na tabela, Panuso. Tá, mas ali você deixou o Palmeiras lá em primeiro lugar. Por quê? Então, Panuso, o critério de desempate, o Palmeiras e Flamengo estão com 61 pontos, mas em critérios de vitórias, o Palmeiras tem 19 e o Flamengo 18. Por isso, o Palmeiras tá em primeiro ainda, mesmo perdendo ontem, e tá parelho ali entre Palmeiras e Flamengo para fazer essa disputa do título até o final das rodadas, Panuso. Muito bom. Maravilha, valeu. Vamos nessa. Gente, vamos então vamos para meteorologia? Deixa eu ver aqui, o portal do IMET agora entrou, o site estava fora do ar agora há pouco, mas já voltou. Olha que bonitinho que tá o mapa hoje, ó. Tá o mapa assim com uma alça, né, de alaranjado aí, aviso de tempestades aí, indo desde a Cabeça do Cachorro, lá em cima, né, na divisa com a Colômbia, até o litoral aqui do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia, que é essa zona de maior risco de ocorrência de fenômenos meteorológicos muito adversos, né. Vamos ver qual é o alerta mais severo? Alerta mais severo para essa faixa aqui, do nortão do Mato Grosso até o Distrito Federal. O que vai acontecer hoje nessa região? Chuva de entre 30 e 60 milímetros por hora, é muita água, chegando até 100 milímetros por dia, ou seja, 10 centímetros de água sobre o chão. Ventos de até 100 km por hora, risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas, né? Bom, entre ter chuvarada e não ter chuvarada, a população de locais muito secos, por exemplo, Brasília, né, prefere a chuva, obviamente. Mas teve um temporal lá esse fim de semana que foi brincadeira, viu? Vamos aqui agora para a gente ver. Então, nós já sabemos que vai chover nessa faixa toda aqui, na faixa alaranjada o tempo vai ficar pior. E agora eu vou mostrar para vocês a situação das temperaturas, porque hoje amanheceu uma geladeira aqui em São Paulo, viu? 12 graus. Eu que venho trabalhar de bicicleta, cheguei aqui com as mãos endurecidas, assim, congeladas. E aqui vamos para as temperaturas então, olha.
Porto Alegre teve 10 graus, a temperatura vai a 23. Em Florianópolis, a mínima foi de 14, na madrugada vai a 21. Em Curitiba, 7 graus, confirmando aqui, né, a sua fama de geladeiro do Brasil. Vai de 7 a 17 nas horas mais quentes do dia. Aqui em São Paulo, a menor temperatura foi 10 e vai chegar a 20, portanto vai ser um dia bem fresco para frio. No Rio de Janeiro, a temperatura máxima será de 25, a madrugada foi de congelar carioca lá, 15 graus. Em Vitória, temperatura foi de 18 na madrugada, vai chegar a 23. Em Belo Horizonte, foi de 13 a mínima, a máxima será de 26. Em Campo Grande, mínima de 16, máxima de 27. Em Cuiabá, máxima de 34 graus, com mínima de 21. Não falei Belo Horizonte, né? Belo Horizonte de 13 a 26 vai hoje. Brasília, a temperatura vai de 18 na madrugada até 27 nas horas mais quentes. Em Goiânia, de 18 a 31 graus Celsius. Brasília deve chover, Goiânia também, situação sujeita a chuvas, tá? Em Porto Velho, a máxima vai ser de 34, em Rio Branco de 32, em Manaus também 34, em Boa Vista, Roraima, a chuva tá no alto da minha página aqui, você não está vendo, mas a temperatura máxima vai ser de 34 graus, agora você está vendo. Em Macapá, 34 graus de máxima. Em Belém, 34 também, 32 em São Luís. Em Teresina, 36 graus. Em Fortaleza, máxima de 31, dia claro em todo o litoral do Nordeste, né, com nuvens em algumas capitais. Temperaturas máximas entre 29 e 30 graus. 32 graus aqui em Maceió. 30 graus em Aracaju e Salvador com 28 graus. Hoje vai ser um dia fresco lá na Bahia, tá bom? É isso aí, gente. Olha, vamos agora começar com os destaques do dia, olhando aqui para o nosso site, né? O site do ICL, o ICL Notícias, está aqui a nossa home para vocês. Eu vou atualizar porque a essa altura do campeonato, o Chico já atualizou algumas vezes aqui o noticiário para você, tá bom? E a principal notícia na capa, Lula deve anunciar a escolha de Messias para o STF até amanhã, dizem aliados. Ele conquistou reconhecimento do presidente já na montagem de governo, no papel de coordenador jurídico da transição. Mas tem uma encrenca aqui ainda, tá? Para resolver. É óbvio que vai ser isso mesmo, todo mundo sabe, mas o Alcolumbre está lá com o Pacheco na ponta da agulha, tá? E não está satisfeito com essa negociação frustrada. Vamos ver o que o Alcolumbre... Porque o Alcolumbre resolve com carguinho essa coisa toda, né? A relação com ele é uma relação muito, digamos assim, muito típica, né, do pragmatismo que rege a nossa política aqui. Então, deve ser isso mesmo, a chance de que isso não aconteça é quase zero, mas sempre tem um porém aí, né? E vamos aguardar como é que vai ficar a conversa do Lula com o Alcolumbre, que ainda não aconteceu, tá? Sobre essa nomeação. O próximo destaque, líderes caminhoneiros negam que a categoria vai fazer greve nessa segunda-feira, né? Alguns empresários do agro estariam patrocinando esse movimento, né? E com o objetivo de criar uma situação desconfortável para o governo uma vez mais, tá bom? Outros destaques aqui na capa do ICL, aliados de Bolsonaro veem Lula em alta e tentam frear a pressão pela escolha de um sucessor dele, né? Quer dizer, está incomodando lá, enquanto a direita está caindo pelas tabelas aí, com a quantidade de candidatos já trocando tapas em público, né? Agora vem se lembrar que a esquerda tem o Lula aí, que o Lula é um só, né? Portanto, o campo progressista não tem confusão aí. Mas os adversários acham que está na hora de frear essa candidatura do Lula, que fica mais forte na medida em que o governo recupera a sua popularidade. Por falar em eleições, nós tivemos lá na Bolívia, né, o fim do ciclo da esquerda, patrocinado por um candidato que 2 vezes já surpreendeu, que é o Rodrigo Paz. Ele é filho de um ex-presidente da Bolívia e ele é um candidato de centro-direita. Ele derrotou a extrema-direita, mas botou para fora a esquerda, que durante muito tempo deu as cartas lá na Bolívia. E a gente vai ver daqui a pouco, atualizar o noticiário, para a gente poder saber em que pé que está a formulação desse governo que vai começar daqui a pouco, né? E começou com o aceno do candidato eleito Rodrigo Paz, que quer governar com todas as forças políticas da sociedade lá. Vamos ver, porque a Bolívia é um país que está tão polarizado quanto o Brasil, por exemplo, né? Olha, boa notícia aqui, o MEC vai instituir um prêmio, 100 mil professores vão ganhar computadores, notebooks e tablets, né? Já não era sem tempo, porque quando a gente pensa que no mundo inteiro, no mundo civilizado,
Não existe escola mais sem computador para todos os alunos. Isso aqui, visto do Brasil, né, é algo positivo, mas chega com um atraso gigante, né? Imagina se os professores não tinham ainda computadores para lecionar, imagina o que é colocado à disposição dos alunos, né? Olha, temos mais acusações, trocas de escaramuças da América do Norte, dos Estados Unidos, contra a América do Sul. Dessa vez, o Donald Trump atacou quem? Petro, acusando de ser narcotraficante, entendeu? Olha só aonde chega a desculpa esfarrapada de que o problema com a América Latina, com a América do Sul especificamente, é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um mero pretexto, né? E o Trump vai polemizando com líderes regionais, sempre os acusando de ter envolvimento com narcotráfico. Por quê? Como nós já dissemos aqui algumas vezes, quando ele qualifica a ação política de governos ou de grupos da sociedade, ou até mesmo de cartéis de droga, como atividades terroristas, ele está abrindo um campo enorme para a intervenção americana, sem precisar passar pelo Congresso dos Estados Unidos, né? Quando ele diz que o assunto é a guerra às drogas, todas as ações estão previamente autorizadas. E neste fim de semana nós tivemos mais uma escaramuça aí, porque um outro barco foi atingido por projéteis disparados por um avião, né? Sobraram 2 sobreviventes e hoje nós temos a imagem desse ataque. E curiosamente, nós temos também, né, imagens que vazaram agora de marines nos Estados Unidos que conseguiram subir num submarino em pleno mar e tirar de lá pessoas que estavam supostamente transportando drogas. A gente vai ver tudo isso aqui durante o nosso programa de hoje, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar. Começando pelo comecinho. Qual é o comecinho de hoje? Hoje é um dia de muita expectativa, pode sair hoje, tá? Pode sair, não é absolutamente provável, mas pode sair hoje a confirmação do nome do advogado-geral da União para a vaga aberta pela saída do ministro Barroso no último sábado do Supremo Tribunal Federal. Daí a manchete no nosso site: Lula deve anunciar a escolha de Messias para o Supremo até amanhã. Dizem aliados. Messias conquistou o reconhecimento do presidente já na montagem do governo, no papel de coordenador jurídico da transição. Ele, na verdade, já tinha um papel proeminente, mesmo durante o governo da Dilma, né? A gente se lembra que esse Jorge Messias era aquele que, no telefonema que deu ao Lula, vazado de maneira absolutamente indecorosa pelo Moro, avisando ao Lula que ela iria dar a ele o decreto de nomeação no Ministério, para evitar a prisão de Lula, lá para trás, 2016, né? O Messias iria levar esse documento a ele. Messias é o Jorge Messias. É esse aqui que virou um advogado-geral da União, teve uma gestão competente, né? Lá à frente da AGU, conseguiu estabelecer laços de, não só de afinidade, mas de lealdade com o presidente, e agora está ganhando a indicação aí para o Supremo Tribunal Federal. E ele é muito jovem, tá? Vai ter uma longa vida lá no Supremo. O campo adversário vai ficar, durante muito tempo, a ver navios aqui com relação a essa vaga, porque ele é muito novo, né? A matéria da Kátia Seabra, da Folha Press, está aqui no nosso site, diz o seguinte: o presidente Lula deve indicar o ministro da AGU, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF antes do embarque para a viagem à Indonésia e à Malásia. E quando é que é essa viagem? Ela está prevista para amanhã, terça-feira, né? Então a nomeação do advogado-geral da União tem que acontecer hoje ou no mais tardar amanhã. O que o presidente não quer? Ele não quer permitir a criação de um ambiente de pressão, principalmente de movimentos identitários, né? E o ressaltar, né, das queixas das mulheres que estão sendo preteridas pelos homens em todas essas indicações aí. Outra indicação, Guilherme Boulos também, tá? Guilherme Boulos do PSOL para a Secretaria-Geral da Presidência da República, também deve ocorrer junto com a do Messias, né? No fim de semana, Lula teria ajustado os últimos detalhes das mudanças e a expectativa era de que esses anúncios poderiam ocorrer ainda hoje, segunda-feira. O atual ministro Márcio Macedo, que sairá do Palácio do Planalto para a entrada de Boulos, já foi comunicado da exoneração. Ele, porém, deve ganhar um novo cargo. A intenção de concretizar as duas movimentações antes da viagem foi indicada pelo próprio presidente e integrantes do governo. O petista embarca na terça-feira
petista é o presidente Lula, tá? Para participar da 47ª cúpula da Associação do Sudeste Asiático e só volta ao Brasil agora no dia 28, daqui a uma semana e um dia. É uma semana fora do Brasil. A indicação de Messias para o Supremo estava prevista para ocorrer na sexta-feira, 17. Lula avaliava assinar a indicação quando foi avisado de que o ministro Luiz Roberto Barroso iria apresentar seu voto na DPF 422, que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Aliás, foi uma saída bastante honrosa, né? Ter coragem de pedir que o assunto voltasse à pauta para que ele pudesse deixar lá consagrado seu voto a favor do direito à interrupção da gravidez até a 12ª semana, o que enfureceu os reacionários deste país, né? A matéria prossegue aqui dizendo que Jorge Messias é o principal cotado para assumir o Supremo desde que Barroso anunciou a antecipação da aposentadoria e o chefe da Advocacia Geral da União se tornou o preferido de Lula. Por quê? Porque ele se consolidou como a principal referência jurídica do governo, chamado pelo presidente a opinar, inclusive em temas políticos. E essa exposição se consolidou no vácuo deixado por aquele que foi um dos principais opositores à escolha de Messias, o ministro Flávio Dino, tá? O que mais que a matéria nos conta? Ela nos conta que, até então, sem muita proximidade com Lula, Messias conquistou reconhecimento do presidente já na montagem do governo. No papel de coordenador jurídico da transição, ele atuou na rede de decretos de reestruturação da esplanada, incluindo a definição do orçamento para 2023. Logo no primeiro ano de governo, Lula passou a descrever Messias como eficiente e discreto ao mesmo tempo, a ponto de passar a cogitá-lo para o Supremo. A vaga, no entanto, foi ocupada por Flávio Dino, que então era ministro da Justiça. Apesar de preterido para o Supremo, ele ampliou seu espaço quando herdou funções desempenhadas por Flávio Dino. O titular da AGU, Advocacia Geral da União, tornou-se a principal referência jurídica do governo, sendo consultado por Lula até mesmo em embates políticos, além de todas as questões legais. Então, por essas razões todas, Jorge Messias deve ser confirmado hoje, no mais tardar amanhã, antes ainda da viagem do presidente, como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar dando sequência aqui. Há uma preocupação hoje com o movimento de caminhoneiros nessa segunda-feira, né? E nós temos aqui no nosso site, no ICL, uma atualização dessa informação dizendo que os líderes da categoria estão negando que vão fazer greve na segunda-feira. Vamos ver o que trata isso? Matéria do Chico Alves, que é o editor do nosso site aqui. A matéria diz o seguinte, olha, apoiadores de Bolsonaro e empresários do agronegócio fizeram circular nas últimas semanas nas redes sociais a informação falsa de que haveria uma greve dos caminhoneiros nessa segunda-feira. O motivo dessa suposta paralisação seria o apoio à anistia e aos golpistas do 8 de janeiro, o impeachment de Alexandre de Moraes e algumas postagens que falam até em queda do governo. Ouvido pelo ICL Notícias, no entanto, representantes da categoria negaram que haja uma mobilização desse tipo. Vamos ver o que dizem aqui os líderes dos caminhoneiros. Isso foi espalhado por integrantes do agro com a extrema-direita querendo nos usar, disse Carlos Alberto Litt-Damer, que é diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logísticas, arrematando o seguinte: não acredito que a categoria vai se deixar manipular por uma pauta política. Litt não descarta que alguns empresários do agro paralisem seus caminhões para simular uma greve de caminhoneiros autônomos, como já aconteceu em outras oportunidades. O que ele diz é o seguinte: podem retomar esse modelo, mas isso é fácil de detectar. A gente sabe onde eles atuam, conhece o perfil deles e o tipo de caminhão, explica aqui o sindicalista, tá? Então é isso, essa história de greve nos transportes hoje, greve dos caminhões, não deve passar de conversa fiada e não vai acontecer absolutamente nada. É só mais do mesmo vindo de onde exatamente se espera, né? Vindo de quem? De uma liderança de caminhoneiros muito atrelada à extrema-direita do Brasil. Vocês se lembram que essa gente fez lá em 2022, né? Aliás, copiando algo que aconteceu aqui na América do Sul, no Chile, em 1973, da deposição do Allende. Felizmente aqui no Brasil não houve nada além, né, do transtorno que foi provocado lá no finalzinho de 2022. Vamos mudar um pouco o foco aqui para o noticiário internacional, porque
a coisa parecia que estava indo bem, mas todo mundo achava que não era tão bem assim. Eu estou me referindo a essa situação dessa Pax Romana que foi decretada sobre a faixa de Gaza, né? E que estava recheada de promessas muito difíceis de serem cumpridas. E aí já começaram a aparecer os problemas. Olha, na tela para vocês aí, a manchete do ICL Notícias, por quê? Israel já voltou a fustigar os palestinos, porque aqui não há só uma questão militar envolvida, né? Tem um preconceito multimilenar de um povo contra outro e é um preconceito que já dura desde os tempos lá do Velho Testamento, né? Não seria assim tão fácil calar as armas naquela região, e o Estado de Israel também não parece nem um pouco preocupado, porque a extrema-direita israelense já disse do que é capaz, né? Todo mundo já sabe. Mas aí tem esta manchete, né? Outra vez Israel bombardeia a faixa de Gaza, dizendo que o Hamas atacou uma unidade militar. Reportagem do Brasil de Fato, que nós colocamos aqui na home do nosso site. E diz o seguinte: Israel fez ataques aéreos em Rafah, no sul da faixa de Gaza, neste domingo. O ataque, que resultou em 11 mortes, ocorreu no 9º dia do acordo de cessar-fogo firmado entre Israel e Hamas. O governo israelense alega que integrantes do Hamas atiraram em soldados e decidiu retaliar o ocorrido. O Hamas informou, segundo o jornal The Guardian, que desconhece ataques realizados na região e acusa Israel de não ter interrompido os ataques na área. A região está no foco de atenção porque os palestinos pedem a abertura da passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito. É a única passagem que se mantinha aberta para entrada e saída de palestinos e foi fechada em maio de 2024 pelas forças israelenses. Então é isso, né? O clima de novo lá de beligerância, com o Israel castigando a população palestina em qualquer oportunidade. Gente, agora, vocês viram o que aconteceu lá nos Estados Unidos nesse fim de semana? Foi um fim de semana de muitos protestos, né? E nós temos aqui alguns vídeos que registram exatamente essa condição que aconteceu lá. E eu vou começar a mostrar para vocês aqui. Começar pelos protestos em Nova York, tá bom, Alex e pessoal da produção? Vamos lá ver, porque em muitas cidades americanas, milhares e milhares de pessoas saíram. Foram mais de 1000 cidades que tiveram movimentos de protesto contra o Trump, numa data que ficou batizada como Dia Sem Reis, né? E reis aí é uma alusão ao Reich, porque claramente, abertamente, essa população foi para as ruas chamando Trump de nazista, né? Estava expresso nos cartazes e tudo mais. E olha, muita criatividade nesse protesto, sabe? Porque usaram de artifícios para demonstrar o caráter pacífico dessas manifestações, né? Enquanto o governo acusa os tais comunistas de estarem querendo dilapidar o que sobrou da malfadada democracia americana. Olha só essas imagens de um protesto em Nova York, que nós vamos mostrar agora, que parece um desfile do Olodum aqui. O Alex até falou para mim hoje, mas isso aqui é o Olodum. Não é o Olodum, isso é lá nos Estados Unidos. Mostra para nós, Alex. Pessoal lá em Nova York. Olha que legal. A gente aqui no Brasil tá muito acostumado a ver esse tipo de coisa, mas lá não, lá isso é novidade, né? Então aí, olha, tem uma cadência, tem até um maestro, tem tudo, né? E aí esse grupo saiu pelas ruas lá em Nova York. Vamos mostrar outros pontos dos Estados Unidos. Vamos ver mais protestos em Nova York. Bota o segundo vídeo para nós, Alex, por favor. Vamos lá, olha, isso aí é no Central Park, também em Nova York, uma multidão enorme de gente lá, nesse dia de protesto chamado Dia Sem Reis. Olha só o tamanho da multidão reunida lá. Bonito, né? Vamos agora ver o terceiro vídeo, os protestos em Chicago. Bota para nós, Alex, por favor. Protestos em Chicago. Olha só o tamanho da multidão, tá? Isso aí foi no sábado, né? Aí as legendas falam que esse dia terá sido o dia de maior mobilização popular da história americana, mais de 1000 marchas acontecendo simultaneamente por todo o país, chamando o Trump do que ele é, chamando o Trump de fascista, né? Vamos agora para Portland, no Oregon, para ver mais imagens e aqui o registro disso, que é o espírito alegre desse movimento, que embora seja um movimento de protesto, é um movimento
que se vale do bom humor para afrontar, né, principalmente a selvageria do ICE. Vamos ver, Alex, por favor? Olha aí, olha, os sapos dançando. Então, música, dança, parece muito com o que aconteceu na década de 70, ao final da Guerra do Vietnã, quando a população americana também se mobilizou e foi para a rua pedir a cessação dos horrores daquele momento, né? Daí agora, de novo, o americano inconformado com a gestão do Trump, pedindo para que cesse, né, essa campanha fascista. E como é que foi que o Trump reagiu? Reagiu, claro, com galhofa, né? Ele que não está nem aí para o que pensa a opinião pública a respeito dele, mas mostrar para vocês uma das caricaturas que ele fez publicar no perfil dele na Truth Social. Bota para nós aí, por favor, Alex. Vamos ver, olha só, olha. Ele, na verdade, repostou um tweet do J.D. Vance, ele colocando uma coroa na cabeça, né, e o manto, e empunhando a sua espada. Esse é o jeito que esse fanfarrão, presidente dos Estados Unidos, tem. Olha aí, olha, submetendo os seus súditos, tá vendo só? É uma imagem super significativa, ainda mais significativa porque isso aí aparece aonde? Aparece nos perfis do próprio Trump, né? Que é uma pena, né? Então, nós já sabemos como é que foi a questão nos Estados Unidos. Vamos agora para a Bolívia. Eu vou mostrar para vocês aqui a capa do jornal El Deber, que é um jornal de La Paz, e aqui com as primeiras informações a respeito da vitória já confirmada, né, de Rodrigo Paz, que será o novo presidente da Bolívia, um país que está fraturado, cindido ao meio, mas começou ontem com um chamado do candidato eleito, que é um candidato, não é de extrema-direita, ele é de centro-direita, tá? Chamando a população para governar junto com ele. Vamos ver até onde vai isso, quanto isso é retórico, quanto isso pode se transformar de fato em realidade num país que está completamente dividido, né? E ele enfrentou Jorge Tuto Quiroga, que era o candidato da extrema-direita, e acabou vencendo aí com quase 9 pontos de diferença, como vocês podem ver nesse gráfico, né? Vamos ver o que é que disse lá o futuro presidente da Bolívia. Ele convocou a população para governar junto com ele. Olha, depois de uma extensa espera, o presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira, se dirigiu aos seus simpatizantes para agradecer o apoio que recebeu, né, por eleição e chamar os profissionais que queiram apoiar o governo a se somar à tarefa inicial no dia 8 de novembro próximo. Diz também que já recebeu chamadas dos presidentes e, em especial, do secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos. Não foi o Marco Rubio, tá? Foi o sub do sub. E o que ele falou? Olha, por isso, hoje em Bolívia, tenho a certeza de que esse será um governo para governar com todos os homens e mulheres, os melhores homens e mulheres que queiram ajudar a pátria. Este é seu governo, aqui está este governo para poder levar adiante as soluções na Bolívia, diz o presidente eleito. Então está aqui feito o registro. A importância dessa eleição vai além desse pleito, ela na verdade marca, né, um divisor de águas na história, em que a esquerda boliviana ficou em segundo plano, perdeu a eleição, né? E o Evo Morales participou, ele tá foragido lá no país dele, e participou ainda assim da eleição, mas o voto dele não foi suficiente, né, para assegurar mais uma vitória da esquerda. E agora começa então um ciclo em que a direita vai governar a Bolívia. Vamos ver aonde isso vai dar. A Bolívia, que é um dos países mais instáveis do continente, né? Aqui no Brasil, nós vamos ter, como eu falei lá na abertura do programa, nessa semana, uma audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino para discutir o que fazer das tais emendas PIX, né? A gente está vendo essas emendas aí protagonizando sempre assim, espetáculos de muita falta de transparência, porque o dinheiro sai da União, vai direto para o cofre das prefeituras, sem que seja necessário, inclusive, apresentar uma minuta de um plano de trabalho, de um projeto, de nada disso. E a discussão do destino dessas emendas, ou a transparência em torno delas, para vincular aquele que saca o dinheiro, ou seja, o deputado, né, com aquele que recebe, que é o prefeito ou o empreiteiro lá na ponta, esse vínculo precisa ser construído. Ele não está construído ainda. E vamos ver
antecipadamente alguns desses problemas aqui, começando por uma matéria no UOL hoje e na Folha de São Paulo, cuja manchete está aí na sua tela. Olha só o que aconteceu com as emendas do Eduardo Bolsonaro, tá? Veja só como é que um deputado de Araque confunde o jogo, né? Quando o assunto é a qualidade desses repasses que faz através dessas emendas. A matéria dá conta que 5 de 6 emendas, ou seja, quase todas, né, do Eduardo Bolsonaro, foram barradas. E nós vamos saber agora por que elas foram barradas. Está aqui no texto da matéria do UOL. Os recursos barrados totalizam 12 milhões e 400 mil, portanto não é pouco dinheiro, né? A verba foi destinada pelo deputado ao governo do estado de São Paulo e a municípios de Salto de Pirapora e São José do Rio Preto entre 2024 e 2025. Eduardo mandou... Opa, desculpa aqui, gente. Ele mandou 990 mil, olha só como é que o cara não sabe nada de nada, não sabe nem... Né, ouviu o galo cantar e não sabe onde, não sabe nem sequer se é galo. Mandou 990 mil para compra de tornozeleiras eletrônicas, tá? Só que o estado de São Paulo aluga tornozeleira, não compra. E aí o dinheiro, a emenda se perdeu, né? Em resposta a um pedido da Lei de Acesso à Informação, o governo do estado de São Paulo informou que a Secretaria de Administração Penitenciária analisou o caso e concluiu pela impossibilidade de tal aquisição. Por quê? Abre aspas aqui. Isso se deve ao fato de que o modelo atualmente adotado pelo Estado consiste na locação e não na compra de tornozeleiras eletrônicas com o serviço de manutenção incluído. Ou seja, o Estado de São Paulo não compra tornozeleira, ele aluga, ele contrata, tá? Vamos ver outro caso. Uma das emendas impedidas pelo governo federal por falta de apresentação de plano de trabalho, ou seja, o Estado beneficiado não especificou como usaria o dinheiro. O dinheiro veio, não se sabia para quê. Também não há detalhamento sobre a destinação dos recursos. Essa emenda no valor de R$ 881 mil tem a sua descrição apenas, na sua descrição apenas a palavra obra, tá? Obra. Ah, vou mandar 800 mil reais, não é meu mesmo, é do contribuinte. O que eu ponho aqui, deputado? Põe aí obra, eles arranjam uma obra lá para fazer. É assim que é liberado, é dessa forma desairosa que o dinheiro do contribuinte é tratado por essa gente, né? Vamos ver mais casos aqui. Estamos falando aqui de Eduardo Bananinha Bolsonaro, tá? Em outros 3 casos, o impedimento das emendas ocorreu porque os recursos foram aplicados de forma diferente do que estabelece a Constituição. A lei prevê que pelo menos 70% dessas emendas PIX devem ser aplicadas em despesas de capital, ou seja, investimentos, obras de infraestrutura e equipamentos. No entanto, Eduardo destinou esse recurso para outras finalidades, como, por exemplo, compra de insumos e realização de exames no sistema de saúde municipal. Não pode, tá? Mas, né, ele não estava muito preocupado mesmo com a destinação disso. Ele estava preocupado com outras coisas, tanto que abriu mão do mandato, foi lá nos Estados Unidos fazer proselitismo contra o Brasil. Vamos lá, o UOL procurou Eduardo por meio da assessoria, em vez de responder, o assessor perguntou, o plano de trabalho tem que ser apresentado pelo gabinete? Perguntou o assessor do Eduardo. A reportagem esclareceu que a responsabilidade é do beneficiário da emenda, mas quis saber se o gabinete acompanhava o andamento. O assessor confirmou, mas não respondeu aos demais questionamentos. Quer dizer, não sabia nem qual é o rito, né, de processamento dessas emendas. O governo de São Paulo informou que as emendas foram impedidas pelo governo federal. Sobre a terceira, destinada às tornozeleiras eletrônicas, a gestão estadual diz que a indicação apresentada se mostrou incompatível com o portfólio de ações previsto para a secretaria, não sendo possível a execução do objeto originalmente indicado. E aí, a informação aqui na matéria sobre essa polêmica toda envolvendo as emendas PIX, né? E o Eduardo Bolsonaro está aí dando mais um show, né, como parlamentar, de desinteresse e de falta de clareza com relação à aplicação de recursos que não são dele, são recursos do contribuinte, tá? E olha, tem mais informações, não é só o Eduardo Bolsonaro não, tá? É uma doença crônica hoje do atual Congresso. Tem mais uma matéria no UOL falando sobre os descaminhos aí, né, dessas emendas. Olha que coisa incrível isso aqui. Parlamentares assinaram menos 2 mil proposições, pelo menos 2 mil proposições redigidas por lobistas, tá? O lobista faz a emenda, o parlamentar só assina. Vê se pode uma coisa dessa. Vamos ver o que é isso? Olha só, a matéria começa descrevendo um personagem que é
hoje talvez aquele que é o grande autor de textos de emendas para os deputados, tá? A 9 quilômetros do Congresso, em uma mansão no Lago Sul de Brasília, Gabriel Lemos de Andrade Pereira, 40 anos, despacha. Ele não é parlamentar e também não é servidor, mas é o autor oculto de ao menos 104 projetos, emendas e requerimentos apresentados por deputados e senadores nos últimos 6 anos. Pereira é funcionário do Instituto Pensar Agro. Esse instituto defende o interesse do agronegócio e integra um grupo de lobistas com acesso privilegiado ao poder. Nos últimos 2 meses, o UOL analisou 345 mil documentos do Congresso com a ajuda de um software de estilo e identificou cerca de 2.000 proposições, que são projetos de lei, requerimentos e várias outras medidas, que são redigidas por lobistas desde 2019 e os textos acabam recebendo o aval de parlamentares de diferentes partidos. Entre esses que assinaram, né, projetos que são feitos por lobistas, quem? Hugo Mota, do Republicanos, né? Há 4 anos, o deputado incluiu, em uma medida provisória que tratava de isenções fiscais na pandemia, uma emenda que mudou a tributação das bets do país. E o texto acabou reduzindo os impostos dessas empresas, que agora estão de novo aí, né, no olho do furacão. E, novamente, o Congresso resistindo a taxar as bets aí, elas que estão adoecendo o país, né, com essa ludopatia. Quem redigiu originalmente o texto dessa emenda, no entanto, não foi o Hugo Mota, tá? Foi uma advogada de escritório que trabalhava para as empresas de jogos. A identificação das digitais dos lobistas foi possível por toda a proposta legislativa assinada formalmente por deputados é apresentada em forma de um arquivo digital de texto. E esse arquivo contém rastros, né? Contém as informações da origem, os tais metadados, né? Que permitem revelar o autor originário dos documentos. Com a ajuda de ferramentas que captam essas informações, a reportagem se debruçou sobre esses arquivos para medir o tamanho da influência das empresas e entidades nas decisões que passam pelo Congresso Nacional. Aqui um outro caso, uma outra proposta para zerar tributos de remédios veio por emenda do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, né, do PL de São Paulo. Só que ela foi escrita, sabe por quem? Por um funcionário do Sindicato da Indústria Farmacêutica. Os caras têm a menor vergonha. Eles pegam um texto que o lobista levou, botam a assinatura, ela não muda nada, né? Imagina, assim, o tamanho dessa distorção. Um deputado federal, de repente, assumindo simplesmente, sem nada de crítica, algo que não foi escrito por ele, que não é do interesse do eleitor dele, nem nada disso. E é exatamente dessa forma que esse dinheiro sai pelo ralo e nunca mais se recupera, porque evidentemente que tudo isso que foi subscrito por parlamentares, mas de autoria de lobistas, só interessa a quem paga pelo lobby, né? Ou ao parlamentar que se beneficia dele. Mas vamos lá, para mais um caso. Outro caso parecido ocorreu no projeto que previu o cancelamento do programa de alimentação saudável nas escolas. A assinatura era a da deputada federal Roberta Roma, de novo do PL, essa da Bahia. Só que o texto veio da ABIA, que é a Associação da Indústria de Alimentos. A sugestão de alterar a proibição de venda de dados da saúde, sabe de onde é que ela veio? Ela foi elaborada pela superintendente da Rede Jurídica de Laboratórios DASA, representando a Associação da Indústria de Tecnologia e Saúde, tá? Então é isso, gente. Assim, muito boa a reportagem aqui e muito bom o caminho adotado de analisar os metadados, tá? E a matéria conclui dizendo o seguinte: o lobby é uma atividade legal do Brasil. Não tem regulamentação, não tem transparência, mas não é ilegal, né? Os parlamentares também não têm obrigação de divulgar a agenda e, com isso, a sociedade fica sem saber quem é que eles receberam dos gabinetes. Não sabemos com quem interagiram em encontros sociais e muito menos de onde partiu o texto das propostas legislativas que eles acabam apresentando. É direito de qualquer pessoa ou empresa tentar influenciar o debate legislativo, diz aqui a matéria do UOL. O problema é que quando isso ocorre sem dar transparência a essa influência e quando o acesso aos congressistas é desigual, aí a coisa fica complicada, dizem os especialistas, né? Entidades empresariais estão por trás de quase 60% de textos de lobistas identificados pelo UOL, que a partir de hoje publica uma série de reportagens para mostrar as digitais do lobby. Essas marcas ficaram registradas em propostas de diversos segmentos, da indústria alimentícia ao setor aéreo, passando por empresas de energia solar, o agronegócio e também, principalmente, talvez, né, sites de aposta. Mas é um absurdo, hein? Fala sério. Como é que o cara recebe pronto
um texto e bota lá a assinatura, o que ele ganha com isso? Né? A pergunta é essa: o que o deputado que subscreve uma proposta como essa ganha ao fazer isso? Tá? É brincadeira, né? Estou louco para ver as outras matérias dessa série que o UOL está apresentando a partir de hoje na internet. São matérias abertas, portanto você pode ir lá no site do UOL e consultar também. Pessoal, vocês viram o que aconteceu em Paris, na França, nesse fim de semana? Um roubo cinematográfico, né? Sabe aquelas coisas de filme que a gente vê, né? Filme de detetive, de policial? Pois é, um grupo, não se sabe ainda quem foi, em uma questão de minutos conseguiu violar, pulou a janela lá do Museu do Louvre, em Paris, e saiu de lá com pelo menos 9 peças raríssimas e muito valiosas, né? Matéria da revista Forbes, que eu vou mostrar para vocês, olha só, eles estão mostrando aqui aparece, né, a pirâmide lá do Museu do Louvre, né? E policiais aparentemente atarantados. É uma foto ilustrativa, mas a matéria nos conta como é que foi que aconteceu esse assalto. Os ladrões invadiram o Museu do Louvre, entraram por uma janela ontem, domingo, roubaram joias consideradas inestimáveis, de valor inestimável, e antes de fugirem, aliás, eles depois do roubo, imediatamente, eles fugiram em motocicletas, né, informou o governo francês. O roubo ocorreu por volta das 9h30, eram 4h30 em Brasília, quando o museu já havia aberto suas portas ao público e, segundo o Ministério do Interior, os criminosos entraram no edifício da Galeria d'Apollon, que abriga as joias da coroa francesa. O comunicado não especificou exatamente quais peças foram levadas. Ele disse o seguinte: a investigação já começou e uma lista detalhada dos itens roubados está sendo elaborada. Além de seu valor de mercado, essas peças possuem um valor patrimonial e histórico inestimável, afirmou o Ministério. Não houve feridos entre o público, os funcionários do Louvre e os agentes de segurança também estão bem, ninguém se machucou. E o Louvre, que é o museu mais visitado do mundo, né, e é onde está lá o quadro icônico da Mona Lisa, anunciou no X que permaneceria fechado durante todo o dia não falou a palavra roubo, falou por razões excepcionais. No início deste ano, o museu já havia solicitado ajuda urgente do governo francês para restaurar e renovar as suas galerias antigas, além de reforçar a proteção de seu vasto acervo artístico. No ano passado, o Louvre recebeu 8.700.000 visitantes. É brincadeira? Que roubo, hein? Isso logo vai virar filme, viu? Né? Até porque, né, uma das séries mais impressionantemente bem-sucedidas dos streamings foi La Casa de Papel. Isso aqui excita o imaginário popular. Vamos falar agora um pouquinho sobre economia, sobre tarifas, né? A gente tem, desde o fim de semana passado, nós temos aqui sinais alvissareiros em relação ao Brasil. Os americanos, cuja carne, que estão pagando pela carne 16% mais do que pagavam antes do tarifaço, estão insatisfeitos e estão lá pressionando o Trump, que prometeu que vai haver uma solução para o problema da carne. Como o Brasil é o maior fornecedor do mundo e é o maior fornecedor para o mercado norte-americano, o que se espera é uma redução das tarifas. Não se sabe se essa redução virá por uma atitude unilateral dos Estados Unidos, se vai ser no bojo, né, de um arranjo maior, em que outras tarifas praticadas contra o Brasil também serão suprimidas, ou se isso vem sozinho, né, só para beneficiar aqueles que estão sendo prejudicados pelo tarifaço lá nos Estados Unidos. Como a gente diz, o tarifaço do Trump faz muito mal para alguns setores da economia brasileira, mas lá nos Estados Unidos, o mal ele se dissemina por todo o tecido social, porque são produtos básicos da alimentação dos estadunidenses que estão com preço majorado. Suco de laranja, que eles bebem muito, não produzem o suficiente para abastecer o mercado interno, o restante vem daqui, a carne, né? E muitas outras coisas, tá? Além do que já perderam também o mercado da soja para o Brasil, porque a China não compra mais soja americana, tá? E agora, nós temos lá mais um pepino decorrente dos últimos movimentos de Trump, que foi a imposição de uma sobretaxa de 100% para produtos chineses, né? E agora o próprio Trump, nos diz aqui também a revista Forbes, considera que essas tarifas de 100% sobre a China não são sustentáveis, né? E ele confirmou que vai se reunir com Xi Jinping para daqui a 2 semanas lá na Coreia do Sul para tratar desse assunto. Vamos ver o que nos diz a reportagem.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a sua proposta de tarifa de 100% sobre produtos da China não seria sustentável, mas culpou a China pelo mais recente impasse nas negociações comerciais, que começaram quando Pequim aumentou o controle sobre a exportação de terras raras. Questionado sobre se a tarifa tão alta seria sustentável, que isso poderia causar à economia, Trump respondeu: não é sustentável, mas o número é esse. Portanto, é, mais uma vez, né, um argumento de força para forçar uma negociação, né? E o que o Trump falou sobre isso, se justificando? Eles me forçaram a fazer isso, disse numa entrevista à Fox Business Network, transmitida na sexta-feira, anteontem. As novas medidas comerciais foram a reação de Trump à expansão de controle de exportação de elementos de terras raras pela China. A China também domina esse mercado e as terras raras, principalmente o neodímio para a fabricação de ímãs potentes, né, são fundamentais para a indústria de tecnologia dos Estados Unidos. Trump também confirmou que se reunirá com o presidente Xi Jinping em 2 semanas na Coreia do Sul. Em uma outra reunião, ele havia colocado em dúvida essa possibilidade na semana passada e expressou admiração pelo líder chinês. O que ele falou? Ele falou o seguinte: acho que vamos nos dar bem com a China, mas temos que ter um acordo justo, tem que ser justo, disse Trump no programa Mornings with Maria, da FBN, que foi gravado na quinta-feira passada, né? Portanto, está aí o jogo do Trump com relação à China. E toda vez que ele blefa com a China, o Brasil ganha alguma coisa, vocês não tenham dúvida, tá? O Brasil ganhou esse mercado de soja, né? Os produtores do agro brasileiro puderam vender com tranquilidade sua safra e a safra americana está lá entupindo todos os silos, não há nem lugar para guardar tanta soja assim, que não tem destinação no planeta, tá? É o que aconteceu com o agro americano. Olha, por falar em Trump, a gente se lembra aqui da campanha que ele moveu contra as universidades americanas, né? E como no centro dessa história toda estava a Universidade de Harvard, que resistiu bravamente a tudo que o Trump tentou fazer de maldade. Ao contrário de outros, como por exemplo, né, algumas universidades de Nova York, que foram logo cedendo a tudo que o Trump queria, inclusive promovendo expurgos lá entre alunos e professores supostamente antissemitas, que na verdade são apenas pessoas que protestam contra o genocídio na Palestina, que são tratados pelo governo americano como antissemitas, né? Mas vocês acham que Harvard sofreu muito com o congelamento das verbas e com tudo aquilo que Trump tentou fazer para desacreditar essa importantíssima universidade, a universidade mais importante dos Estados Unidos em vários setores, né? Não aconteceu isso. Sabe o que aconteceu? O contrário. Olha só a matéria também na revista Forbes de hoje. Fundo patrimonial de Harvard aumenta para quase 57 bilhões e as doações atingiram um recorde, 600 milhões de dólares em doações para essa que é a principal universidade americana. O que a matéria da Forbes nos mostra? Ela nos diz o seguinte, que o valor do fundo patrimonial da Universidade de Harvard é o maior do mundo entre as universidades. Ele cresceu quase 4 bilhões de dólares, chegando a 56,9 bilhões em 2025, devido aos fortes retornos de investimentos, mesmo com cortes do governo Trump no financiamento para pesquisas da instituição. A Harvard Management Company, que é o braço de investimentos da universidade, informou nesta quinta-feira que obteve um retorno de 11,9% no ano fiscal encerrado em 30 de junho. O retorno superou a meta de longo prazo da universidade de 8%, de acordo com seu relatório anual. No ano fiscal de 2024, o Fundo Patrimonial de Harvard obteve um retorno de 9,6%, totalizando 53,2 bilhões. Então, mais um tiro aqui que sai pela culatra. Enquanto o presidente dos Estados Unidos move uma perseguição atroz contra a instituição universidade, né? E ataca essa universidade, porque ela é símbolo de excelência universitária, os doadores, os mantenedores dessas instituições foram abrindo os bolsos no movimento de recusa a isso que aconteceu nos Estados Unidos, tá? O que acontece no governo americano. Agora, outras atrocidades acontecem aqui no Brasil e eu vou mostrar isso para vocês porque eu tenho aqui um vídeo terrível da Polícia Federal invadindo uma associação, é uma associação lícita, não tem nada a ver com tráfico de drogas, mas que produz derivados
medicamentos derivados da cannabis, medicamentos que são muito importantes para um monte de doenças. E as imagens são terríveis, assim, é duro ver esse tipo de coisa, porque é de uma selvageria, de uma brutalidade, que num futuro muito breve, isso aqui vai estar sendo mostrado para o mundo como exemplo do que não se fazer, tá? Uma turma troglodita da Polícia Federal invadiu uma das associações mais importantes do país. Eu vou mostrar para vocês essa cena lamentável antes que a gente consiga encerrar o programa aqui. Coloca para nós, por favor, o primeiro vídeo, Alex. Vamos ver. Instituição dedicada à saúde, atacada pela ignorância e pelo preconceito. A Santa Gaia, Associação de São Paulo, que atende a mais de 9.000 pessoas, crianças, idosos, pacientes com epilepsia, Parkinson, Alzheimer, câncer e dores crônicas, foi invadida pela polícia. Seu cultivo foi destruído, seus óleos medicinais apreendidos. Uma operação arbitrária, desumana e injustificável. E agora ficam algumas perguntas. Quem vai garantir o remédio dos associados da Santa Gaia? Quem vai cuidar de 170 famílias que recebem o tratamento gratuitamente? Quem vai pagar por esse prejuízo à saúde e à dignidade humana? Essa ação lamentável é também o resultado de uma regulamentação adiada há anos pelo Estado brasileiro. Enquanto o governo promete diálogo e avanço, vidas seguem sendo colocadas em risco. A Santa Gaia não é crime. É cura, é ciência, é cuidado. E hoje, mais do que nunca, precisa da nossa voz, da nossa solidariedade e da nossa indignação coletiva. Santa Gaia resiste. Pois é, a Santa Gaia, como diz aí o vídeo que eles fizeram, denunciando esse absurdo, a Santa Gaia, né, tem 200 famílias ali que dependem desses medicamentos, tá? Agora, o Brasil é o país da hipocrisia, né? Porque nós temos um país aqui tropical, cheio de luz, na melhor condição. A gente poderia estar exportando esses medicamentos para o mundo, mas o Brasil é impedido de produzir. Você tem que comprar insumos importados. E as associações trabalham sempre na dependência da boa vontade de algum juiz, que na eventualidade de não ter essa boa vontade, acontece isso que vocês estão vendo, tá? E a Erika Hilton ontem protestou contra isso nas redes sociais. Eu vou colocar aqui o protesto dela, porque realmente essa cena é uma cena, parece que é uma cena de sadismo. Parece muito com essas cenas que a gente vê todo dia lá nos Estados Unidos, né? Mostra pra gente o que disse a Erika Hilton, por favor, Alex. A ação da Polícia Civil contra a Associação Santa Gaia no interior de São Paulo, em Lis, só pode ser definida como preconceito, ódio e burrice. A Associação Santa Gaia, associação essa constituída de maneira legal, presta um serviço essencial às pessoas do nosso interior do estado. São quase 9.000 pessoas, 200 famílias atendidas com óleo de cannabis medicinais para atendimento como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, crianças e idosos que dependem dessa medicação para os seus tratamentos e através dessa associação e tantas outras recebem eles de maneira gratuita e veem as suas vidas serem melhoradas. Inúmeros são os relatos de mães, de idosos, de crianças que dizem o quanto o óleo da cannabis medicinal foram essenciais para os seus tratamentos. Que absurdo, né? Espero que você tenha se sentido tão indignado quanto eu ao ver essa cena aí, porque é um absurdo, sabe? É uma ação de um preconceito, uma planta como essa, gente, a planta para produzir remédio. E aí entram esses jagunços aí, provavelmente munidos de uma ordem judicial precária, de um juiz qualquer, que é um careta enfim, e autoriza esse tipo de coisa, tirando o remédio da boca de quem precisa, tá? Terrível isso. Vamos ver para mais escândalos aqui, olha só. Gente, é demais, né? Olha só, a gente estava falando agora há pouco das emendas do Bananinha, tem mais assuntos sobre emendas, sobre dinheiro público, essa coisa toda. Olha, uma verba milionária da Lei Rouanet, tá? Lei Rouanet, deveria ser destinada ao Jockey de São Paulo, foi parar lá em Goiás. E não é em qualquer lugar de Goiás, vocês vão ver aqui agora, ó. Atolado em dívidas, o Jockey de São Paulo recebeu 83,6 milhões de incentivos fiscais dos governos federal e municipal nos últimos 7 anos para restaurar sua sede de 150 anos que fica aqui em São Paulo, nas margens do Rio Pinheiros. O UOL viu as notas fiscais e comprovou o uso de 22,4 milhões que foram angariados via Lei Rouanet. É a mesma documentação apresentada na tentativa de justificar o uso de outros 61 milhões e 200 mil reais obtidos junto à Prefeitura de São Paulo, que rejeitou as contas e determinou a abertura de uma auditoria.
Essas faturas mostram pagamentos a uma construtora de Goiânia que só existe, adivinha onde? No Instagram, só no Instagram, ela não existe no mundo real, tá? Pagou também, olha, essa verba pagou também jantares em restaurantes badalados, com consumo de vinhos, despesas pessoais em farmácias e hotéis no Rio de Janeiro. Parte dos valores foi destinada a empresas e pessoas próximas a Marconi Perillo, tá? Presidente nacional do PSDB e conselheiro do Jockey. Segundo a apuração, ele indicou a produtora goiana Elysium para coordenar o restauro e contratar fornecedores. Perillo nega envolvimento. O Jockey disse que os processos de prestação de contas estão regulares e criticou o que chama de interesses nada republicanos e da tentativa de desvalorizar o imóvel para justificar a sua desapropriação. Leia mais no site do UOL. Tá aberta a matéria lá para vocês, tá? E eu, antes de encerrar aqui o jornal, quero pedir para o meu amigo Alex colocar aqui para mim no telão, tá aqui, olha. O ICL, de novo, foi indicado mais uma vez para o prêmio Melhor Empresa do Reclame Aqui. Esse troféu é importantíssimo. Vocês sabem que o Reclame Aqui é uma espécie de auditor, né, da sociedade com relação a maus prestadores de serviço, mas ele também premia os melhores, tá? E se você quiser dar o seu voto para o ICL, a gente vai receber com todo o prazer. Como é que você vai fazer isso? Aqui, ó, icl.com.br/prêmio. icl.com.br/prêmio. Não custa nada para você, vai lá, faz lá, dá o voto na gente, a gente merece. Não merece seu voto? Boa semana para vocês, obrigado pela audiência. Amanhã, 7 da manhã, estamos aqui de novo para a gente ver como é que o mundo ficou nas próximas 24 horas. Tchau, obrigado. Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, autor de vários livros como Pobre de Direita e Elite do Atraso, que despertaram muitos debates e polêmicas, tem um plano para recuperar a força do campo progressista, da esquerda no Brasil. Você quer saber qual é esse plano? Eu te convido para assistir a aula de lançamento do seu novo livro, no dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Uma aula que vai acontecer ao vivo.